Então Zaqueu, lá em Jericó, né, nós temos ali na Palestina, temos Jerusalém, que representava os templos, a religião, né, daquela época, a igreja, vamos assim dizer, era representada por Jerusalém, porque Jerusalém era o local de orações. E Jericó, por ser ali no meio, era a fonte de comércio que tinha naquela época. E todos passavam por ali. Então ali era um grande mercado. Então Zaqueu vivia ali, já, né, foi nascido e criado ali. Já tinha um homem de negócios. Então Roma, quando Roma começa a expandir o seu império, ela pega essas pessoas que tinham influências dentro das suas cidades e davam elas a um cargo. Então essas pessoas eram judeus, viviam ali em redor daquela região, viviam naquela região. Então Roma pegava, o Império Romano pegava os próprios judeus e dava, você tem um poder aí, você já tem, o pessoal te conhece, então nós vamos dar um cargo para você e você vai responder então a nós. Assim era Zaqueu. Zaqueu então era um publicano. Então o que era o publicano naquela época? Publicano era aquele que cobrava os impostos públicos. Então era aquela pessoa que era encarregada de cobrar os impostos. Seja do rico, seja do pobre, ele tinha que cobrar. E quando a pessoa não cobrava, tinha então ali o castigo que era dado. Então a obrigação dele era cobrar os impostos. E os impostos, pelos judeus, era muito mal visto. Porque eram impostos absurdos, a grande parte da sociedade não tinha condições de pagar, e eles eram castigados assim. Como João, discípulo de Jesus, foi castigado por Levi. Então, eles eram castigados, aqueles que não pagavam, e os publicanos eram os responsáveis. Então, os judeus tinham raiva, tinham ódio dos publicanos, e achavam que os publicanos, então, eram pessoas de má fé, não tinham amor. Por isso, então, essa discriminação tão grande com os publicanos, né? Que eram o cargo de poder cobrar os impostos. Então, Zaqueu vivia naquela época desta forma. Condições financeiras boas, bens materiais absurdos para a época, uma casa boa, vestimentas boas, comida, bebida à vontade. Mas como, e muitos de nós, um vazio muito grande dentro do peito. Um vazio que não se encontrava. Tudo aquilo que ele tinha não era satisfatório, não trazia felicidade, não trazia alegria. E ele começa então a ouvir falar desse tal Jesus. Ouve falar das suas passagens, das suas parábolas, dos milagres que Jesus realizava. E ele então começa a se interessar por este homem, a se interessar por esses feitos que ele trazia. Porque Zaqueu também era conhecedor da palavra, conhecedor da lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam naquela época. Então Zaqueu já era conhecedor, mas sentia um vazio tão grande no seu peito, um vazio tão grande na sua vida que não se completava. E quando ele começou a ouvir falar desse tal de Jesus, ouviu falar deste homem que arrastava multidões, que transformava pessoas, que visitava as prostitutas, que visitava os ladrões, que perdoava e que transformava, ele se interessou. Alguém que não julgava. Por que o outro era, qual a vida que o outro levava. Alguém que não importava o passado da pessoa. Se ela decidia então a seguir os seus conselhos, a seguir o seu caminho, a seguir os seus ensinamentos. E assim ele o fez. Ele decidiu, sabendo que Jesus ia passar por Jericó, pediu que os seus servos fossem atrás para saber onde ele ia passar, como ele ia passar, quando ele iria passar. E descobre que ele ia passar pela avenida principal, mas havia uma multidão muito grande. E quando nós queremos algo, nós temos que saber das dificuldades que nós vamos encontrar no caminho. Zaqueu, um homem de estatura baixa, pequeno,
menor do que a média naquela época. Zaqueu sabia das coisas ao qual ele realizava. Feria os outros, atrocidades, se fosse necessário. Uma vida desregrada. Então ele colocou e viu as necessidades que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, mas ele queria ver Jesus. Não queria nem falar, queria ver Jesus. Se dispôs a ver aquele homem que era capaz de transformar a tantos. E se ele era capaz de transformar alguns, ele também seria capaz de transformar Zaqueu, preencher a vida de Zaqueu. Então ele se dispôs a ir, sabendo dos seus erros, sabendo da vida que levava e apesar das suas dificuldades físicas e emocionais. Como ele não conseguia aproximar de Jesus, ele corre à frente da multidão e sobe em algo. Mas ali já, na sua atmosfera psíquica, ele já estava apto, que era aquilo que ele queria, não só de querer, mas de coração. Ele estava decidido, e Jesus, com o seu magnetismo, sem o conhecer, sem o ver, foi capaz de senti-lo. Capaz de sentir a sua energia, a sua vontade, o seu amor em busca de algo verdadeiro. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje eu preciso me hospedar na sua casa. E às vezes, nós queremos algo, mas será que nós queremos de coração? Será que nós estamos dispostos a nos pôr à frente as nossas vicissitudes para querer que Jesus adentre dentro do nosso coração? Será que eu estou disposto a reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas atitudes, para que Jesus faça parte da minha vida? Assim como Zaqueu fez, sem se preocupar se seria ser julgado, sem se preocupar se seria visto ou não, reconhecido ou não, mas ele se dispôs para tal. Jesus então pede para descer e fala que vai precisar da casa de Zaqueu para poder se hospedar naquele dia, naquela noite, o que foi motivo de escândalo para aquela sociedade. Jesus vai se hospedar na casa desse homem de má vida, de má fé, um publicano. E Jesus traz uma lição neste momento, quando ele diz, se a gente olhar lá no Evangelho, onde está essa leitura, que ele diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para aqueles que necessitam. Eu vim para aqueles que precisam ser curados, não para aqueles que estão sãos. Eu vim para os doentes, doentes da alma, doentes do espírito, doentes do sentimento, doente no psiquismo, doente espiritualmente. Foi para esses que Jesus veio. E Jesus então vai à casa de Zaqueu. Sentam-se, se alimentam, ali ao redor, as pessoas todas olhando. E Jesus não pediu nada a Zaqueu, não o criticou, e não disse, ou impôs algo para que Zaqueu pudesse segui-lo, ou pudesse ser salvo. Mas Zaqueu, perante Jesus, com um magnetismo tão imenso como ainda tem hoje, olha para Jesus, se arrepende, reflete sobre a sua vida e diz: Senhor, se for preciso, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tiver ofendido alguém, ou prejudicado, eu dou outros 4 tantos a mais para ele. E Jesus diz: não precisa, pois hoje essa casa foi salva. Pois eu vim para salvar aqueles que estão perdidos. E aí nós levamos a reflexão. Será que às vezes nós estamos dispostos a largar aquilo que nós temos
para seguir o Evangelho de Jesus? Será que eu estou disposto? Não vamos falar dos bens materiais, até porque o Evangelho nos diz, apresenta as literaturas espíritas que nós vivemos em um mundo material e nós precisamos dos bens materiais para sobreviver. Mas será que eu estou disposto a largar o meu egoísmo para seguir Jesus? Será que eu estou disposto a largar a minha vaidade para seguir Jesus?